Hoje, a gente vai dar uma olhada numa análise bem polêmica que está rolando na internet e que descreve uma suposta crise gigantesca lá dentro do Supremo Tribunal Federal. A fonte que a gente vai analisar apresenta uma tese assim de alta tensão mesmo sobre o futuro da corte. Ok, vamos entender isso direito. E para começar, olha só essa citação. É chocante, né? Segundo a fonte, essa frase teria vindo de dentro do gabinete de um ministro. Essa afirmação é basicamente o epicentro de toda a teoria que a gente vai destrinchar aqui. Já dá para ver que o tom da coisa é bem grave. Bom, e de onde vem tudo isso? Toda essa análise foi tirada de um vídeo do canal Ancapsu, lá no YouTube. Eles, inclusive, fazem aquele pedido clássico: inscreva-se aqui no canal. Então, para deixar tudo bem claro, o que estamos fazendo aqui é explicar, passo a passo, os argumentos que eles apresentam nesse vídeo. Então vamos lá, vamos para o primeiro ponto, que é o coração da história toda. Qual é a tese central? O que essa análise está realmente defendendo? Olha, a alegação é forte, viu? Segundo a fonte, os próprios ministros do Supremo já teriam concordado entre si que o Alexandre de Moraes precisa ser retirado do cargo por um impeachment. A ideia seria meio que sacrificar uma peça para tentar salvar o jogo todo. Tá, mas por que esse consenso? A fonte lista alguns motivos. A alegação é que os outros ministros acham que Moraes foi longe demais, que ele extrapolou os poderes, que está fora de controle. E claro, a forma como ele vem conduzindo certos inquéritos teria causado um desgaste de imagem gigantesco para o STF. Vamos avançar um pouco. Se existe mesmo esse consenso, por que nada acontece? É aqui que a análise entra no que seria o grande dilema da corte. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão. A fonte argumenta que, apesar do suposto acordo, existe um medo que simplesmente paralisa os outros ministros e impede que qualquer ação mais drástica seja tomada. E aqui a gente entende bem o tamanho do impasse. De um lado está a ação que eles consideram necessária, tirar o Moraes para estancar a sangria. Do outro, o risco, que é imenso, o que a fonte chama de abrir a porteira. E essa expressão abrir a porteira é a chave de tudo. O medo é que a partir do momento em que um ministro sofre impeachment, isso cria um precedente. E aí quem garante que outros não serão os próximos alvos? A preocupação, segundo a análise, é que isso vira um efeito dominó, uma onda de impeachments que poderia desestabilizar o Supremo por completo. Mas a análise não fica só na crise interna, não. Ela vai além e mergulha nas consequências políticas, principalmente em relação às eleições. A fonte usa uma expressão bem visual para isso: dedão na balança. A ideia por trás dessa imagem é que o tribunal não teria sido neutro, não teria sido um juiz imparcial nas eleições de 2022. Pelo contrário, teria pesado a mão para favorecer um dos lados. Certo, mas como esse dedão na balança teria acontecido na prática? A fonte aponta uma sequência de 3 passos. Primeiro, a anulação das condenações, que tornou Lula elegível de novo. Segundo, o que eles chamam de censura a perfis e páginas de direita. E terceiro, a soma desses fatores teria, no fim das contas, influenciado o resultado da eleição. E isso tudo nos joga no meio de um debate fundamental que a fonte faz questão de explorar. Afinal, questionar a lisura de uma eleição é um ataque à democracia ou é um direito democrático? E aqui a gente vê o choque de ideias. De um lado, a fonte cita a visão da Folha de São Paulo que, basicamente, classificaria qualquer dúvida sobre as eleições como golpismo. Do outro, a própria fonte argumenta o contrário, que o direito de questionar tudo, incluindo instituições, é a essência da democracia. E até dão um exemplo da Venezuela, como um lugar onde questionar a eleição seria legítimo. Já caminhando para a conclusão, a análise foca no futuro do STF. E olha, o cenário que eles pintam é de bastante preocupação com a saúde da instituição. Essa linha do tempo mostra bem a escalada do problema na visão da fonte. Começa hoje, com essa crise de confiança. Daí eles olham para 2026 e veem o risco de um STF com pouca credibilidade supervisionando as eleições. Depois apontam para setembro de 2027, data em que Alexandre de Moraes está previsto para assumir a presidência da corte. A conclusão deles é simples: adiar o problema só vai fazer a explosão ser maior lá na frente. Em suma, o diagnóstico que eles apresentam é bem sombrio. A fonte descreve o cenário como um processo de degradação institucional, uma bola de neve que, na visão deles, só tende a crescer e a piorar com o tempo. E a gente termina com essa reflexão, que é a grande provocação que essa análise toda deixa no ar. Independentemente de se concordar ou não com a fonte, a questão que fica é: até que ponto uma crise interna de poder e confiança pode de fato abalar e, quem sabe, até redefinir o futuro de uma instituição?